cantar Apocalipse 21. Tá? Foi a música anterior a essa. E eu quero convidar você a abrir lá. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 7. Abra lá sua Bíblia, ligue a sua Bíblia lá. Apocalipse 21, de 1 a 7, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E o Senhor aplique em nossa vida e nosso coração a sua palavra. Amém? Novas coisas. Quando eu estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra para o primeiro dia do ano, e eu não quis continuar a sequência de Eclesiastes, porque eu queria falar algo para o início de ano. E Eclesiastes tem hora que ele está meio azedo, né? Está meio amargo, e começar o ano azedo é difícil. E eu pensei nesse texto que fala de coisas novas, que o Senhor diz que está fazendo novas coisas. Todo início de ano é interessante, parece que é a mesma coisa, né? Figurinha repetida. Expectativas, intenções de renovação, desejo de coisa nova. A gente tem aquelas promessas ali na virada. A gente tem aí um sentimento de esperança, parece que renova início de ano. E a gente está falando do segundo dia do ano. Pensamentos que realmente são positivos. E eu, sinceramente, não acho isso ruim. Aliás, eu acho esses pensamentos bons. Eu vejo positividade nesses sonhos, nesses pensamentos, porque nos faz avançar, nos faz sonhar, nos faz procurar um sentido real na nossa existência. E ainda que para alguns é só uma mudança de número, para outros não vai fazer muita diferença, mas para alguns gera diferença. Porém, e aí entra o porém, a diferença em um novo ano só acontece se eu for diferente. Eu fizer a diferença. Quantos aqui não querem um 2022 diferente de 2021? Esquece pandemia, tá? Isso aí a gente não controla. Aí não tem como controlar, mas estou dizendo pessoalmente. Você, indivíduo, quantos não querem algo diferente? Eu quero. Todos nós queremos. Mas não dá para ser diferente se a gente fizer as mesmas coisas que fizemos em 2021, 2020, 2019. Não vai ser diferente.
Né? Isso é impossível, eu querer algo diferente se eu faço as mesmas coisas. Dá para fazer um bolo de chocolate diferente daquilo que eu faço sempre? Com os mesmos ingredientes? Dá para fazer? Eu pego lá o chocolate, ovo, trigo, leite, manteiga, o que mais que vai num bolo? Só isso? Pó Royal. Não tem como sair diferente o bolo? O que pode até sair diferente, ele queimar porque você deu mole, né? Você não tomou conta do bolo, errou algum ingrediente, mas sabor. Aí eu quero um bolo de chocolate diferente. Aí de repente eu boto então no final como é que chama aquilo lá que às vezes quando vocês fazem? Um meladinho lá por cima. Né, um brigadeiro, uma calda, vou fazer um bolo de chocolate de cenoura. Fica a dica para a festa da comunhão do mês que vem, tá, irmãos? Se vocês não entenderem, fica a dica. Não dá, irmãos, para a gente fazer 2022 diferente de 2021 pessoalmente, se eu fizer as mesmas coisas, se eu tiver as mesmas atitudes, se eu não mudar a minha vida, não mudar o meu jeito de ser. Não tem como eu ser mais espiritual, porque a gente ouve muito essas coisas, tá? Não, pastor, 2022 eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou frequentar mais o culto, eu vou estar mais presente, conta comigo, mas chega fevereiro, cadê o cara? Está lendo a Bíblia, irmão? Ih, pastor, essa semana eu nem sei onde está minha Bíblia, não está na igreja? Duro que no celular tem Bíblia, né? Se eu não mudar minhas atitudes, se eu não mudar o meu jeito de ser, não vai ser diferente. Não vai. E esse texto de Apocalipse 21, ele tem muita riqueza para nos ajudar a fazer esse ano diferente. Ainda que o texto está falando da segunda vinda de Cristo, João está ali na sua revelação, mostrando as promessas, ou a promessa da volta de Cristo, algo que está no nosso coração, algo que a gente anseia, a gente deseja. E, irmãos, a gente deseja, quem aqui deseja a volta de Cristo logo? Para alguns está atrasado, né? Mas quem que anseia essa volta de Jesus logo? Ninguém, só eu. Todos nós. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz, aí eu abro um parênteses aqui, que os evangelhos dizem que Jesus voltará o dia em que toda língua, todos os ouvidos, todas as nações tiverem ouvido falar dele. Não é evangelizada, mas ouvido falar. Conhecido quem é Jesus. E nós ainda temos povos. É que a gente está muito na realidade Brasil, mas ainda existem povos que não sabem quem é Jesus. E esses povos só ouvirão de Jesus se nós falarmos para eles quem é Jesus. Existem pessoas que ainda não sabem direito quem é Jesus, então cabe a nós. A volta de Jesus também cabe a nós. Para que esse texto de Apocalipse seja vivenciado, cabe a nós também. Pastor, eu não vou para outro país falar de Jesus, mas daqui a pouquinho estamos em campanha de missões. Você pode orar pelos missionários, não precisa da campanha. Orar, você pode orar a qualquer momento. Você pode contribuir por missões. Para que esse texto de Apocalipse 21 a gente já possa vivê-lo logo na íntegra. Esses versos nos convidam, esses versos de Apocalipse nos convidam a sair das sombras, a sair das trevas, a sair da tristeza e a ir para a felicidade, ir para a luz. Ele diz que ali não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, a tristeza vai ser esquecida, os pecados já não vão existir mais, não vai ter mais trevas, não vai ter mais temporalidade, como eu falei semana passada, não vai ser mais transitório.
Vai ser eterno a nossa vida ali. Isso faz a gente pensar, Apocalipse faz a gente pensar em 3 situações aqui. A primeira situação é que há dentro de nós um testemunho, e deve existir esse testemunho da eternidade no nosso coração. E esse testemunho precisa ser falado, vivenciado, experimentado por nós. Ainda que essa vida aqui seja agradável, porque é. O mundo é agradável, sim. Depende do jeito que você leva ele. Tem muita coisa que a gente gosta. Mas ainda no nosso peito bate o desejo pela eternidade. E Apocalipse 21 nos lembra isso. Segundo, ele nos lembra também que o pecado nos aflige todo dia. O pecado está nos rodeando todo dia. E por isso ele vai dizer, olha, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais dor. E o pecado traz dor, o pecado traz sofrimento, o pecado nos afasta do amor de Deus. E por fim, ele nos lembra que os homens sonham com um novo lugar. Aqui ele fala da Nova Jerusalém, ou o céu, aonde nós vamos morar na casa do Pai. É um texto muito rico. E nós já podemos viver o melhor do Senhor nesse ano e viver um pouquinho da eternidade, um pouquinho do que esse texto está dizendo, ainda aqui nessa vida. Depende do jeito que a gente a leva. E ele já vai dizendo o seguinte, olha, aprenda a encarar as tuas lutas. João está nos ensinando que para viver melhor 2022, a gente precisa aprender a viver melhor as nossas lutas. Olha o verso 1 aí. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. O início desse versículo é tranquilo para a gente entender. Ele fala aí de algo novo. Pensamento judeu e também dos primeiros cristãos tinha muito esse desejo de algo novo, uma nova terra, um novo céu. Havia um entendimento de que Deus ia refazer essa terra. E eu creio nisso. Eu não creio que Deus vai jogar isso fora. O que vai acontecer? Não sei. Como vai ser? Eu não sei. Mas espero eu viver isso, estar nisso, estar nessa eternidade. Vivendo essa eternidade nesse novo céu e nessa nova terra. Se vai ser essa terra aqui eu não sei. Se vai ser no céu, não sei. Eu sei que eu vou estar com Ele na eternidade. Na casa do Pai. Você crê nisso? Vai ser na casa do Pai. Então é fácil a gente entender, mas de repente, João escrevendo, ele diz assim, e o mar já não existe mais. Parece que ele destoou o versículo. O poema se perdeu. Então vi um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar não existe mais. É muito só estranho esse versículo para a gente, esse finalzinho de texto para a gente. Imagine você ir para o litoral e chegar lá não ter praia, não ter mar. Imagina a gente indo para as férias agora, vamos para o Rio, na praia, chegar lá não tem mar. Passou, não tem mar. Sou estranho para a gente, mas para os leitores do tempo do livro de Apocalipse, quando João estava escrevendo, para a igreja primitiva, isso fazia muito sentido. Aliás, falar num lugar que não tinha mar trazia alívio. Vou explicar para você entender. Para o tempo de João, o mar representava perigo. O mar representava algo que assustava, desconhecido. Os marinheiros tinham pavor do mar. Porque eles não tinham bússola, eles não tinham como se guiar no mar. As viagens que eles faziam, como a gente vê, por exemplo, as viagens do apóstolo Paulo, as viagens missionárias, e as 3 vezes que ele afundou com o navio,
Eram viagens que eram feitas mais perto da costa, para não se perderem. Porque não tinham como se guiar. Se eles fossem para alto mar, não sabiam como que iam voltar. Então eles não tinham muita noção. Muito mal, mais tarde, mais à frente, eles começam a se guiar pelas estrelas. Mas mesmo assim, imagine, guiar pelas estrelas com o céu nublado. Não tem como. Fora o mar bravo, não eram barcos e navios como nós temos hoje. Então, quando se pensava em mar, se pensava em perigo, se pensava em morte. Ao ponto que se você perguntasse para alguém naquele tempo que fosse condenado e perguntasse: o que você prefere? Ser lançado numa prisão sem luz pro resto da vida ou trabalhar em alto mar o resto da vida? Ele escolheria uma prisão sem luz. Tem uma história muito interessante de um marinheiro, nesse tempo que João escreve, que ele cansou da profissão. E um dia encostou seu barquinho, pegou o remo, botou nas costas e foi andando. Andando, sem fim. Sem fim entre aspas, porque ele chegou em algum lugar. E ele chegou numa cidade, numa aldeia, e as pessoas olhavam aquele remo nas suas costas e perguntavam: que instrumento é esse que a gente não conhece? O que é isso aí que você carrega? E ele tentou explicar que era como ele movimentava o barco. Agora sim. As pessoas não sabem o que é mar, não sabem o que é praia. Aqui eu vou viver bem, aqui eu vou desfrutar das minhas férias. Irmãos, para nós hoje, encarar o mar, temos navios enormes, transatlânticos, cruzeiros que atravessam um país para o outro, navios que trazem cargas de um continente para o outro. Isso é fácil. Uma tecnologia absurda. Navios que encaram o gelo, encaram tempestades. Então, pensar num lugar sem mar, para a gente, por que sem mar? Mas para aquele povo, era medo, era luta, era dificuldade. E o que isso traz para nós hoje? O que isso traz para 2022? Não adianta eu querer fazer um ano diferente se diante das minhas lutas, diante das minhas dificuldades. Faz o seguinte. Não faz promessa para esse ano, não. Ou melhor, faz. Mas pega as promessas do ano passado. Pega as coisas que você planejou no ano passado, que não deram certo, e vai fazer uma avaliação. Não foge delas. Veja por que deu errado. As lutas que vão surgir esse ano, que eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou ter lutas esse ano. Eu vou passar algumas dificuldades, e vai vir dificuldades, porque essa é a certeza que nós temos. Mas se a gente encarar, se a gente não ficar ali fraquejando, se a gente não ficar ali como está no popular, de mimimi, mas eu vou encarar, eu vou para cima, eu vou colocar o joelho no chão, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou contar com as orações dos meus irmãos, encarar essas lutas com toda certeza, nós vamos vencê-las. Se não vencermos todas, pelo menos a maioria. Porque, irmãos, com certeza vamos ter essas lutas. Talvez maiores, menores que do ano passado.
Vamos ter, sim, situações difíceis. Vamos enfrentar frustrações. Vamos enfrentar perdas. Porque isso faz parte da nossa existência. Lembre-se, Apocalipse 21, de 1 a 7, ainda não se cumpriu na nossa vida. Nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não estamos na eternidade. É lá que isso passa. Enquanto estamos aqui, nós a vencemos. E vencemos com o Senhor. Porque é fácil nós declararmos o verso e dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas basta vir a luta, a gente já diz, não dá. Isso não serve para mim. Estou cansado. Vou desistir. Encare as lutas. Encare as dificuldades. Encare aqueles que dizem assim, você não vai conseguir, você não vai chegar, você é bobo, você é boba. Encare essas pessoas. Mas não é encarar para sair no braço. Encare orando, pedindo força a Deus, pedindo sabedoria ao Senhor. E dizendo, não, Senhor, eu sei que com o Senhor eu vou chegar. E nesse sentido, João já vai nos dizendo o seguinte, olha, lute, mas prossiga sempre os teus sonhos. Nessa luta, continue prosseguindo para os sonhos, para os propósitos da sua vida, para aquilo que te dá sentido. Verso 2 diz o seguinte, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Irmãos, quando João está escrevendo isso, ele está escrevendo algo que, na verdade, eu vejo que nós, hoje, cristãos, precisamos ter de novo. Que é esse desejo de ir para essa cidade santa, que é o céu. Era o sonho daqueles irmãos. Era o desejo deles. A cidade que João está falando era símbolo de plenitude, de paz, de perfeição, de ideal. Pensar em perfeição e ideal para nós é difícil. Primeiro, nós não somos perfeitos. Tudo que a gente busca nem sempre é o ideal. Sempre está faltando algo. Mas quando a gente começa a sonhar, quando a gente começa a ter propósito de vida, sentido de vida, a gente começa a descobrir que, pelo menos na nossa cabeça, os sonhos são perfeitos, eles são existentes e são desejáveis. Pensa agora no que você tem sonhado. Na sua mente já existe. Então João está dizendo o seguinte, eu entendo assim, prossiga com esses sonhos. Mas jamais perca o sonho da eternidade. Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil a gente se perder aqui. É muito fácil a gente se perder nesse mar. Nossos sonhos, eles já têm sim uma existência real. E aí quando João vai falar sobre a Nova Jerusalém, isso me leva a pensar na fé. Porque pela fé nós desejamos a Nova Jerusalém. E pela fé, irmãos, que nos move. Porque sem ela a gente não consegue muita coisa. E eu não estou falando só no sentido de religião. Para nós a fé envolve a religião, a fé envolve a espiritualidade. Mas no dia a dia a gente tem que ter fé. A fé lá no negócio que eu estou para fechar. A fé no meu serviço. E a fé em Cristo, então, não se discute. Essa fé espiritual nos move. Nos move como igreja, nos move como discípulos. Essa fé de ver a Nova Jerusalém, que João está dizendo, me move a continuar a caminhar com Ele. Porque um dia tudo isso aqui vai passar. E eu vou estar num lugar que eu não vou mais me preocupar com os boletos que chegam todo mês. Lá não vai ter boleto. Olha que benção. Que coisa melhor do que essa, irmãos? No céu você não vai ter que se preocupar com o imposto de renda. Olha, lá não vai ter teu emprego, filho. Que benção, né?
Não tem contador no céu. Na verdade, no céu não tem nem pastor, tá? Porque todos nós lá seremos filhos de Deus, pastoreados pelo mesmo Deus. Olha que benção. Até eu vou perder o emprego lá em cima. Que benção. Isso é fé. Está nesse lugar. Agora aqui também, irmãos, porque se eu vivo só pensando no céu, enquanto eu estou aqui, aí eu corro riscos. Corro risco também de me perder. Naquilo que você sonha, você precisa depositar fé. Aquilo que você sonha, você precisa depositar seu joelho. Aquilo que você quer para 2022, se você não colocar fé e não agir, porque a fé, irmãos, essa fé que eu estou falando, não é a fé para a salvação. A fé para a salvação é crer que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador. Agora, a fé que me movimenta, ela exige de mim movimento. Ela exige de mim ações. Não adianta eu ter fé, por exemplo, nós temos fé que entre esse ano, início do ano que vem, no máximo, já atrasado no calendário, nós vamos comprar nossa casa. Temos fé para isso. Mas se a gente não se movimentar, ela não vai cair do céu. Inclusive tem um filme que a casa cai do céu, né? Eu não lembro o nome do filme, mas fez um estrago quando caiu. A gente tem que se movimentar, a gente tem que juntar o dinheiro, a gente tem que ajeitar as contas. Assim é aquilo que você deseja. Para esse ano, torna a dizer de forma pessoal, você como indivíduo. E aí o apóstolo João vai me dizer que, para mim, ter as lutas vencidas, manter esses sonhos através da fé, eu preciso também de um ingrediente muito especial e essencial para que tudo se cumpra. Manter a minha comunhão com Deus. Porque senão, irmãos, você pode até conquistar alguma coisa, mas não vai trazer felicidade como você queria. Verso 13 e 4 diz que ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Promessa de Deus para Israel, promessa de Deus para você e para mim, e uma grande demonstração da comunhão que precisamos ter com Ele. Aqui João está dizendo que ele ouviu uma voz, e essa voz não era de anjos dizendo para ele, era do próprio Senhor. Que dizia, olha, eu vou secar as lágrimas, eu vou secar, eu vou tirar a dor, a tristeza. De quem? De quem tem comunhão com Ele. Dos homens e das mulheres que buscam a presença dEle. Somos o povo de Deus, e como povo de Deus, irmãos, precisamos ter comunhão, manter a comunhão com Ele. Na pandemia, irmãos, a gente percebeu muito isso. A gente percebeu extremos nessa pandemia. De um lado, de um extremo, foi que quando a pandemia começou e as mortes começaram a aumentar, as pessoas abandonavam Deus, culpando Deus, dizendo que Deus é esse. E abandonavam esse Deus. Do outro lado, a gente via um povo que começou a buscar muito a Deus. Teve até aqui no Brasil jejum, decretado jejum nacional. Eu achei que a gente estava vivendo o tempo do Antigo Testamento, inclusive. Nada contra. Buscar a Deus de todas as formas sempre é bom. Mas cadê isso agora? Cadê esse fervor que a gente viu há poucos meses atrás? Cadê o fervor de ver as igrejas abertas? Que, irmãos, o que eu ouvia de crente falando, nossa, precisamos abrir as igrejas. A gente acompanhava no Instagram, eu acompanhava algumas reuniões pelo Instagram na prefeitura.
e de 10 mensagens para o prefeito, tinha pelo menos umas 5. E aí, prefeito, que dia que vai abrir as igrejas? Por que não abre as igrejas? A igreja abriu. A igreja abriu. Mas muitos das pessoas da igreja não voltou. Comunhão, irmãos, com Deus precisa ser essencial na sua vida, não só em 2022. Mas até o dia em que Jesus voltar. Que quando ele voltar, aí a comunhão vai ser perfeita, vai ser outra conversa. Porque o amor dele não sai de perto de você. Inclusive Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor não sai de nós. Porque ele prometeu estar conosco. Agora a gente se desvia desse amor com muita facilidade. Essa comunhão que João está dizendo aqui é uma comunhão para o agora e para o futuro. Para o agora é o que nós já desfrutamos dessa comunhão com Deus. Nós desfrutamos do seu amor, nós desfrutamos das suas bênçãos, nós desfrutamos dos seus milagres. Não pensa um pouco o que Deus fez para você em 2021. Um ano que não foi fácil, mas quantas coisas Deus te abençoou. A gente já vive esse futuro, ou essa comunhão agora, e para o futuro, é a comunhão com a eternidade. Para o futuro, é essa comunhão no céu. Daqui a pouco a gente vai ter ali a festa da comunhão, aquela mesa que a gente está com saudade, mas irmãos, no céu, essa mesa vai ser muito melhor. Mas a gente já pode viver agora, a comunhão junto com os irmãos. Agora, ainda que a gente não tenha o choro, as lágrimas secadas, a gente não tem a minimização da nossa tristeza, da nossa dor, mas agora a gente já pode experimentar do Senhor uma consolação. A gente já pode experimentar do Senhor algo que traz conforto nas bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas. Mateus 5,4 diz que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa comunhão com o Senhor nos garante consolo. Não garante o não chorar agora. Na pandemia, muitos não entenderam isso. Quanta bobagem eu ouvia falando assim, crente não pega Covid. Eu descobri que não sou crente. Olha que droga. Que eu peguei. Eu e minha família. Irmãos, Jesus não está dizendo, olha, crente, você não pega Covid se estiver comigo. Não. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que você pegue, você tem conforto, você tem esperança. Caso você morra, você vai estar comigo. Caso o teu parente morra de Covid, ele vai estar comigo se ele tem comunhão comigo. Isso a gente tem hora que a gente não entende, porque a gente sai da comunhão com ele. Ainda que as lágrimas não foram secadas dos nossos olhos, ainda que a tristeza ainda possa bater a porta, e a dor ser uma companheira da gente, em Cristo a gente tem consolo. Dele próprio, através dos irmãos, da igreja, porque essa comunhão não é só ligada a ele, essa comunhão ela se estende a nós. Porque nós temos comunhão com ele. Filipenses 3, 10 a 11 diz, quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Garantia da ressurreição é conforto, é consolo. Essa comunhão com Deus, queridos, é a fonte da sua vida. Não troque-a por nada. E se você se sentir cansado, desanimado, enfraquecido no 2022, porque isso pode acontecer, tá? Pastor, o senhor se sente assim? Normalmente de segunda para terça.
quase todo dia. Eu sou ser humano. A gente se sente cansado, a gente se sente desanimado, não dá vontade de ler Bíblia, não dá vontade de orar. Ô louco, você é pastor? Ô gente, se eu der uma topada com o dedinho, dói. Mas se você se sentir assim, saiba que Ele vai te renovar. Olha o verso 5 e 6. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O próprio Senhor está dizendo, está falando para a gente, não é anjo. João está registrando ali que ele vai recriar a sua criação. Ele vai trazer coisa nova. E quando ele diz que ele é o alfa e quando ele é o ômega, ele está usando duas letras do alfabeto grego. O alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra. Ele está dizendo que ele é o princípio e o fim, não um princípio de algo, de um começo. Mas ele está dizendo que é um princípio de uma fonte, de uma origem. Porque Deus não tem um começo. Ele sempre foi e sempre é. Ele está dizendo que Ele é o princípio de uma origem de todas as coisas. Ele é o nosso princípio. Ele é o nosso início. Dele nós viemos e para Ele nós vamos. Passamos a existir por Ele. E Ele diz que Ele é o ômega, Ele é o fim, Ele é o término, não um término de algo que acabou, de um propósito final. Pronto, acabou. Mas Ele é o término de coisas que vão chegar a ser plenamente concretas na nossa vida. João está dizendo que a nossa vida começa com Deus e vai ter continuidade em Deus. Que sim, o fim do nosso sofrimento vai começar em Deus. Meio filosófico isso, mas é isso mesmo. Que o fim do nosso sofrimento começa em Deus, com a nossa comunhão em Deus. E que quando a gente se sente fraco, Ele está ali pronto para começar a nos renovar. Por isso Ele usa o símbolo da água. Irmãos, água é símbolo de renovação. Esse tempo quente que a gente está vivendo, quanta água a gente não bebe? E quando a gente bebe água, a gente fica saciado, a gente fica bem, renova. Só que daqui a pouco a gente precisa beber de novo. A água da vida, a água que é o Senhor, é a fonte eterna. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana, que quem bebesse da água que Ele desse, nunca mais teria sede. É essa água que nós esperamos, é essa água que vai nos renovar, essa água que gera vida em nós. Nós só temos vida quando estamos em Cristo. Nós só temos vida quando nós bebemos, nós mergulhamos nele. É nele que nós vamos encontrar forças para encarar todos os desafios de 2022. Quais vão ser? Não sei. Cada um de nós vamos viver os nossos. Como igreja reunida, temos sim alguns desafios de comunhão, comuns. Vamos vencê-los, mas só vamos vencê-los em Cristo. E quando nos sentimos cansados, sem força, é nele e com ele que a gente vai renovar as forças. Por isso vá até ele beber essa água que traz vida. E eu encerro com o verso 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, ou minha filha. Eu acho fantástico esse verso 7, porque para os povos antigos, quando se falava em Deus, era assim, Deus e seus servos. Deus e seus súditos ali. E Deus está falando que eu vou ser seu Deus, e o que nós vamos ser? Filhos.
Ou seja, que Ele vai cuidar como um pai cuida. Um pai amoroso, bondoso, que sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele vai nos tratar como a quem tratou o seu próprio filho, com amor. E nós vamos herdar, mas para herdar a gente precisa vencer. Vencer os desafios, vencer as tentações, vencer os pecados, vencer o desejo de desistir. As bem-aventuranças que eu falei são somente para aqueles que vencerem. Para aqueles que vencerem sendo leais ao Senhor, fiéis ao Senhor. Aqueles que se manterem puros. Puros no sentido de que sempre vão buscar a Deus, sempre vão buscar a presença do Senhor. Que quando dá vontade de desistir, busca nele força. Irmãos, somente nele nós vamos viver as coisas novas para a nossa vida. Só nele. Por isso eu queria convidar você a orar nesse momento. Vamos participar da ceia, primeira ceia desse ano. E eu estava pensando essa semana que fazia um bom tempo. Eu não me lembro quando foi a última ceia em janeiro. Não me lembro. E essa ceia me lembra das boas novas. A ceia me lembra das coisas novas sendo refeitas em nossa vida, porque é um memorial onde Cristo morreu e ressuscitou por você e por mim. Por isso eu quero convidar você que vai participar da ceia também. Leve a teu coração e a tua vida diante de Deus. Pastor, eu não sei se eu posso participar. Converse com Deus. Não vai ser as irmãs que vão distribuir a ceia e nem eu que vai dizer se você pode ou não. É você com Deus. Se você está em comunhão com a sua igreja, se você está batizado em comunhão com a sua igreja, confesse agora a Deus. Leve diante dele as lutas que você vai enfrentar ou já enfrentou. Leve diante dele, às vezes, as quebras de comunhão e peça perdão a ele. Leve seus sonhos agora. Leve teu cansaço, porque ele vai trazer restauração. Vamos orar. Ó Deus, faça tudo novo em nossas vidas. Queremos viver um novo em 2022, mas não fazendo as mesmas coisas, Senhor. Queremos fazer diferente. Queremos ser diferentes nesse ano. Queremos ser diferentes como pessoa. Queremos ser diferentes na nossa família. Queremos ser diferentes como igreja. Pois, Senhor, queremos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora sonde. Que o Teu Espírito Santo agora olhe cada coração, cada mente nesse momento. Que o Senhor limpe os nossos corações. Que possamos nesse momento confessar os nossos pecados. Confessar, ó Deus, as nossas tentações. Crendo que o Senhor está agindo. Queremos, ó Deus, dizer ao Senhor como nós desejamos experimentar Apocalipse 21, de 1 a 7, ó Deus. Como nós ansiamos pela eternidade, por estar na casa do Pai. Então, Deus, levante aqui uma igreja que esse ano vai proclamar o Evangelho como nunca havia feito antes. Anunciando as boas novas para todos aqueles que carecem das boas novas. E agora, Senhor, que vamos participar da ceia, desse memorial, do pão, do vinho, do corpo moído e do sangue derramado, do sacrifício de amor e a lembrança que o Senhor ressuscitou. Visite o teu povo e que todos possam estar aptos a participar desse momento. É assim que eu oro e agradeço, Pai.
Em nome de Jesus. Amém e amém.